Boa noite. Tudo bem? Ei, Suzana. Aí, Rafa. Tudo bem com vocês? Professora, tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Aí, Rian, tudo bem? Deixa só o pessoal entrar mais um pouquinho. A gente começa. Acabei de ser vacinada, a segunda dose. Ai, coisa boa, feliz. Eu saí correndo da escola, passei no posto, consegui tomar a segunda dose antes de vir para aula. É bom demais, né? Não. Muito bom. Agora tá chegando para todo mundo. Tô super feliz, Rafa. Muito bom. Esperar um tempinho para ver se o pessoal chega. E aí a gente começa. Deixa eu ver se eles estão me chamando lá no grupo. Não. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Só um tempinho, tá? A sua falta segunda? Então, a minha segunda, ali ia ser semana que vem, na terça-feira. Só que aí eles adiantaram para a professora uma semana. Eu não estava botando muita fé que eles iam adiantar, não. Aí hoje de manhã lá na escola, alguns professores falaram assim, olha, consegui. Eu falei, que é isso? Eu tinha, tipo, meia hora, uma hora de intervalo. Eu falei, vou correr para ver se eu consigo. Cheguei, dei maior sorte. Eu fui aquele posto da Rua Cristina, sabe? Perto da gente, aqui perto de vocês também. E tinha ninguém, gente. Tinha ninguém. Não tinha nenhuma pessoa na minha frente. Tem pessoas que não estão indo tomar a segunda dose. Tipo, eu tive muita dor de cabeça, muita mesmo. E teve gente que não foi tomar a segunda dose com medo da reação da segunda dose. Pois é, eu tive também dor de cabeça, mas tem que tomar, né? Ah, o pessoal tá chegando aqui. Carol, Ei, pessoal. Desculpa o atraso, viu? Deu um BOzinho lá na monitoria que a gente está experimentando um novo formato que promete ser melhor, mas ele é mais trabalhoso, sabe? Não tem problema nenhum. Deu BO com o Sussu, fiquei horrorosa, mas já tô reparando meu erro histórico com ela ali, que eu já tô mandando o zap. Enfim, a gente vai calçando a cara pedindo os perdões, mas assim, o importante é que eu tô feliz, eu acho que tá dando bom, vai dar bom. Viu, Su? Tá te dando amo. bom? Ainda mais no seu redação, né? Exatamente. Não deixa de gostar de mim, não, Su. De forma nenhuma. Não. Eu adoro. Beleza, eu vou passar o anfitrião para Carolzinha. Como eu estou como professora anfitrião, eu posso derrubar a reunião a qualquer momento. Ou seja, um poder muito exagerado esse que eu tô, né? Vai colocar tanque de guerra na rua, não, né? Não quero. Tornei anfitriã. Aceite aí, minha irmã, sem autoritarismo. Já não basta o que a gente está vivendo no país. Ai, eu não brinco, nem falo. Beijo enorme, deixa eu ir que eu já aqui extrapolei. Gente, eu gosto de vocês, eu sempre falo isso. Beijo enorme, tchauzinho. Beijo. Tchau. Ei, pessoal, boa noite, quem chegou agora. Ei, Letícia, ei, Gui, ei, Fernanda, ei, Amanda. Boa noite. Ei, Laura, tudo bem? Olá. Boa noite. Tudo certinho por aí? A Suzana perguntando se trouxe tanque de guerra. Deus me livre, Suzana. Nossa, não gosto nem de brincar com esses trem. Não, doido. Eu tô zoando, é a Letícia, porque, nossa, não sei o que, então, não pode fazer. Você trouxe o tanque? Só tá faltando. Misericórdia, gente. Ai, que doideira, horror. né, gente? Vendo os trem lá, tava vendo o jornal ontem, do Afeganistão, tanto, os trem aqui do Brasil, os trem lá, muita loucura junto, né? Tá doido. Você tá doido. Então, eu tava contando pro pessoal que tava aqui, acabei de vacinar a segunda dose, que eu tô super feliz. Super satisfeita. Maravilha, eu também tomei a segunda dose. Bom demais. Tomou essa semana, Fê? Não, eu tomei já tem acho que umas 2 semanas já. Nossa, você tá no auge, então. Você tá na hora que você tá bem imunizada. Sim. Olé. Muito bom, nossa senhora. Na hora que a moça estava implicando no meu braço, dá até um sentimento de... uma mistura de sentimento, na verdade. Fico muito feliz, mas ao mesmo tempo fico muito brava com que nem a Suzana falou, não está querendo tomar a segunda dose, brava por ter demorado essa vacina chegar e uma galera não ter conseguido esperar. Amanda, você não tomou, mas porque você é mais nova, né? Bem nova, ainda faltam uns 2 meses para chegar em mim. Ih, mas daqui a pouco chega. Eu já deixo o bracinho preparado, ó. Quando chegar...
É só entrar, mas é Posso muito nem bom. aglomerar. Sem aglomerar, isso mesmo. Ó, eu já estou vacinada a primeira dose. Tive Covid quando eu voltei a trabalhar presencial. E mesmo assim eu estou bem isolada, gente. Essa cepa nova não é brincadeira. Inclusive por isso que eles estão adiantando, eu acho, a segunda dose, sabe? Para tentar segurar mesmo, porque ela é bem infecciosa, bem, bem infecciosa. Enfim, meu povo, vamos terminar? Vamos terminar em cima? Vamos terminar. Na verdade, essa aula de hoje eu já queria era falar de DNA, entendeu? Que é a nossa próxima matéria. Eu já estava na pilha de falar de DNA. Só que eu conversei com a Laurinha, eu achei que na monitoria ela ia conseguir finalizar a enzima, mas acabou que não conseguiu, porque ela estava fazendo a revisão de proteína. Então, hoje, a gente termina a enzima. Se der, a gente já começa ácidos nucleicos, que é para conversar um pouquinho sobre DNA. Vamos dar umas lembradas de algumas coisas aqui? Quando eu falo que é enzima, por que a gente está estudando enzima agora? Porque enzima é um tipo especial de proteína, tá? A gente teve algumas últimas aulas falando de proteína, a gente viu que proteínas são extremamente específicas, e a gente viu que essas proteínas, elas têm diversas funções, né? Muitas funções mesmo. E uma das funções que proteína pode ter é a função catalisadora. E quais são essas proteínas que têm funções catalisadoras? As enzimas. Vocês estão vendo que hoje eu estou dando aula sentada no sofá, né? Eu estou tão eufórica da vacina que eu não estou conseguindo nem ficar sentada lá na minha cadeirinha. E hoje eu vim para o sofá. Mas, enfim. Então, essas proteínas que têm essa função bem especial de ser catalisador de uma reação, nós vamos chamar essas proteínas de enzimas. É o que a gente vai dar uma relembrada na aula de hoje. A matéria do simulado, Amanda, é até... O simulado vai ser quando? Domingo. Mas basicamente, quando? Domingo. Domingo. Vai cair água, vai cair carboidrato, lipídios, proteína. Tá? Que era a matéria que a gente viu no início do ano, até agora. Tudo bem? E enzima. A aula de hoje cai, tá? Enzima também? Também, mas enzima, o mais importante é enzima, a gente falou na última aula, hoje a gente só vai conversar sobre. Vocês estão bem, vocês estão super bem, vocês vão destruir na prova, vocês vão ver. Está dominado. Tudo que está ali a gente falou. A questão da prova que vocês têm que fazer é ler com calma. É só ler com calma. Todas as questões a gente conversou e a gente discutiu. Vocês vão ver que vai dar bom. E se por acaso você ficar nervoso e não der bom, não tem problema nenhum. A gente vai ter tempo para a gente se organizar. A nossa prova vai ser só no final do ano, né? O Enem. Então, é exatamente essa a ideia de fazer o simulado. A Nath até chegou aí. Daqui a pouco, se ela quiser entrar para conversar com a gente. Mas essa que é a ideia do simulado. É que para a gente treinar, não só treinar a biologia, o português, a matemática, mas treinar, ficar fazendo uma prova longa, né, Nath? Treinar a leitura, porque as questões, elas são questões que têm muito texto, então eu selecionei, eu botei umas questões com alguns textos, questões que contextualizam a matéria. Então, assim, você pode saber tudo de proteína, mas não vai ter uma pergunta direta, proteína é feita de quê? Aí você vai lá, aminoácidos, não vai ter. Ele vai te contar uma história, dentro daquela história você tem que entender que ele está falando de proteína, e a partir dessa informação você consegue marcar a letrinha lá. Então, é muito legal, gente. Então, duas coisas eu vou falar e jogo para a Nath. Façam um simulado. Façam sem medo, não fique estressado, tem que estudar, não tem que estudar, não vale ponto, não vai nada. Faça para treinar. A gente tem que treinar tempo de prova, a gente tem que treinar leitura, a gente tem que treinar o tipo de questão que pode aparecer. A gente faz muitas questões aqui, eu e a Laurinha, a gente sempre monta lista para vocês da matéria, mas é muito diferente quando vocês estão sentados fazendo sozinho. Então, é treino, então faça. O resultado vai ser muito bom, vocês são muito bons, vocês estão empenhados, não tem dúvida, não. Mas se se tiver uma questão ou outra que você não sabe, não tem problema, a gente está aqui para treinar, né? Para quando chegar no final do ano, aí todo mundo arrebenta. Não é não, Nath? Isso aí, pessoal, que bom. Carol já deu falou coisas muito importantes, questões incríveis da importância de se fazer um simulado. Se a gente tivesse presencialmente, a gente teria mais ao longo do ano, mas esses professores que vocês têm são aqueles professores que assim, bora, fizeram um simulado incrível à distância, cada um no seu cantinho de trabalho, foi incrível, ele está prontinho, conseguimos fazer ele todo com todas as matérias,
Então, a gente vai realizar o simulado da mesma forma que é realizado lá no Enem, né? Separando o primeiro dia do segundo dia. Então, domingo agora, dia 22 de agosto, eu vou mandar para vocês pela manhã o link pelo grupo e na pasta do Drive também do simulado, tá bem? Para vocês fazerem. Vocês vão ter, a única coisa diferente que vai ser, né, ele ser online, ser um Forms, é um Google Forms, que vocês vão marcar as alternativas, e vocês, muitos daqui que já estavam na aula ontem, né, já sabem um pouquinho, estou repetindo, só porque tinham pessoas que ainda não tinham chegado lá na aula da Thalita, ou não puderam ir. Então, vocês vão fazer a avaliação marcando, né, a resposta que vocês acham, A, B, C, D, E, e lembrar que no domingo, agora, dia 22, vocês vão receber 2 links de formulário, que é da prova de linguagens com as ciências humanas, e ciências humanas a gente fala de história, geografia, sociologia e filosofia. Então, são 90 questões divididas em linguagens e as ciências humanas. E o outro link que é para vocês acessarem o tema da redação. A redação vocês vão fazer da mesma forma como vocês vem fazendo aí ao longo do ano, né? Vocês podem fazer à mão, tirar foto e postar no Imagine, ou digitar e postar no Imagine, tá? Mas elas devem ser postadas no Imagine. Vocês podem ter até 24 horas para postar a redação, mas fazer a prova vocês só podem ter até o domingo, tá? E aí, a única coisa que vai ser diferente vocês têm um domingo inteiro para fazer, não tem uma hora de começar e uma hora de terminar, porque a gente ainda não conseguiu essa tecnologia de como que eu ia fazer isso para vocês. Mas, igual a Carol falou, tentem fazer de uma forma que vocês vão fazer em 5 horas, né? Sentem no lugar, comecem a fazer, põe uma água do lado, relógio, celular longe, quem não for fazer pelo celular, e calculem tempo de cada questão, né? Coloquem em prática as técnicas, né, que os professores foram passando para vocês. E é isso, assim, mas tá bem tranquilo de fazer. Vocês vão receber o formulário, tem que responder todas as perguntas, tá, gente? Todas as perguntas são obrigatórias. Vocês não conseguem responder, enviar o simulado sem o formulário, né, que tá o simulado, sem responder todas as questões, tá? Bela, pode fazer a sua pergunta. Oi. Olá. Assim, lá na hora de postar a redação, vai ter o tema lá, escrito simulado? Ou, tipo, a gente posta em qualquer tema? Não, vai postar no tema do simulado, tá bem? Eu já então vou tá mandar pro pessoal lá da Imagine o tema, para eles colocarem o print, tá bem? Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Gente, eu vou aproveitar a Nath aí, enquanto vocês pensam nas dúvidas, e de novo, só para chamar a atenção de uma coisa, assim, esse simulado, ele vai ser muito importante para a gente, como diagnóstico, para a gente entender o que a gente pode ajudar mais vocês, e muito importante para vocês também sentirem como é que tá. Então, assim, tenta se organizar, né, Nath? Que nem ela falou, assim, são 5 horas, eu nem sei se eles podem começar e parar, porque quando tem formulário que se começa, não deixa voltar depois, você sabe? Não, podem parar, a gente não conseguiu, eu não consegui fazer essa forma, assim, né? Vocês não têm um tempo, vocês podem fazer. Depois eu te ajudo no próximo, que eu faço isso lá na escola. Vou querer, Carol, boa. Mas então, pode até parar e continuar, gente, mas a minha dica porque muito do Enem é quase resistência física, né, Nath? Que é muito tempo de prova. Então, vocês vão ver que no início vão ficar, ai, meu Deus, é muito tempo, vocês vão querer levantar, mas tenta ser o mais próximo possível, gente, de controlar o tempo, de ver, porque vocês vão ver que é cansativo mesmo. Mas a ideia é essa, por isso que chama simulado. Não é fazer exercício, é simular como que vai ser uma realidade daqui a alguns meses. E assim, não se preocupem assim, vou pegar a informação da apostila, vou entrar na internet, esse não é o objetivo. Porque o quanto mais real for sua nota, mais a gente vai conseguir te ajudar, né, Nath? Exato. É isso mesmo, é isso que a gente quer.
né? Porque a gente sabe que a gente está com um certo conforto aí, né? Até mesmo os alunos das escolas particulares estão com isso. Eu já posso consultar, né? Tem internet, tem a apostila, né? Mas tentem não fazer isso, porque é isso, vocês estão se enganando, né? Aí isso fica difícil, assim, para vocês verem realmente onde que tá pegando, né? E aí Aí não vale ponto, a nota não vai alterar em nada, né? Assim, nada. Ele vale 180 pontos, assim, porque a gente colocou lá o valor, um ponto em cada, para que vocês pudessem, né? Porque a gente não consegue saber quanto que vale cada questão, porque o Enem tem pesos diferentes, né? Mas o importante é vocês treinarem a fazer a prova corrida, né? Assim, no sentido de fazer uma prova, um tema, depois vai ter outro, né? E simular isso mesmo, assim, tempo de prova, quanto tempo eu estou levando para fazer a questão, né? Isso que vai ser mais importante para vocês. E as dúvidas, nota pegando matemática é nisso, biologia é nisso, né? Português, ou interpretação de questões mesmo, a matéria eu estou bem, vou ter que falar para a Poli, que a gente vai precisar fazer uma aula de interpretação de questões, que às vezes acontece isso, a gente sabe a matéria, mas o enunciado ali que foi o que pegou, né? Então, esse é o momento, tá, gente? Para a gente poder já otimizar esse nossas metodologias e temas e processos para daqui uns meses vocês arrebentarem lá, né? Então, é isso, e o mais legal é que, aproveitando a Carol aqui, é que foram os professores que pegaram na minha mão, toparam e fizeram um simulado que tá maravilhoso. Obrigada demais, viu, Carol, por topar nada. Simulado pandêmico. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida podem me escrever, tá? Sei que às vezes pode surgir umas dúvidas aí ao longo da semana, mas lembrando que eu vou deixar para vocês o link lá no grupo, tá? E na pasta para vocês acessarem e fazerem o simulado. Aí, esse 22 de agosto, domingo, Linguagens e Ciências Humanas. No próximo, né, as exatas e a matéria da Carol, Ciências Naturais, Física, Química, Biologia e a Matemática. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Eu fiquei com uma dúvida, desculpa, talvez você já tenha respondido, mas que horas que o link vai estar disponível? A partir de que horas? De manhã, tá? Logo de manhã eu já coloco, 8 da manhã, assim, e aí vocês têm o domingo todo para fazer, tá bem? Tá bom. Obrigada, Nath. Nada. Aí vai rolar só linguagem e ciências humanas, né? Isso, no domingo sim, neste domingo, dia 22. No próximo, ciências exatas, né, matemática e as ciências da natureza, que é biologia, física e química, tá bem? É exatamente a divisão do Enem, né? Exatamente a divisão do Enem, tá? E só neste domingo vocês recebem 2 links, o do simulado e o da redação. No próximo é só o simulado, que vocês não têm a redação, tá bem? Combinado? Vai dar tudo certo. Anotem as dúvidas. E quando que a gente teria as notas para a gente saber como que a gente foi? Ou a gente não tem? Vocês não... Notas, eu acho que vocês não têm, assim, jeito. Tem jeito de vocês verem quais vocês erraram e acertaram depois que Era isso. Quando vocês terminam o simulado, né? Aí os forms geram... quando vocês terminam, né? A gente vê e recebe um gráfico. Eu sei como é que a gente fez, Nath, dos meninos, mas normalmente, quando vai liberar a nota assim que acabar ou não? Você vai liberar assim manualmente? Que acabar. A gente fez, eu e o Dudes fizemos assim que acabar. Tá. Então, assim que acabar, na hora que vocês enviarem, ele envia para você o gabarito, então ele vai te falar assim, por exemplo, primeira questão, a resposta da letra A, você marcou letra A, ok. Segunda questão, a resposta da letra B, você marcou letra A. Então, ele te mostra que você, entendeu? Ele vai mostrando o gabarito dentro das questões. E aí, no final, sei lá, são quantas questões, você falou, Nath? São 180 mesmo, 90 no primeiro dia, 90 depois. Então, por exemplo, na primeira prova de 90 questões, ele vai te dar, você fez 85, você fez 80, você fez 70, ele te dá o valor na hora. Isso. Entendi. É um pouquinho diferente do Enem, porque não tem o TRI, né? Mas já dá uma ideia muito boa já. Não tem a TRI, que a gente não conseguia, né, fazer. É muito difícil de fazer. Então, é realmente um momento... Depois a gente vai aperfeiçoando esse simulado, tá, gente? É o primeiro, e aí a gente vai aperfeiçoando algumas coisas. Mas acho que vai dar certo.
E a gente tá firme aí com vocês, tá? Qualquer coisa é só mandar mensagem. Mas não deixem de fazer, tá, gente? Mesmo. Tá Isso. bem? Então, firmeza aí para a aula de biologia. Muito obrigada, Carol, por você Nada, ter esse Nath. passinho. Um beijo grande, boas aulas. Beijinho, gente. Tudo de bom. Beijo, Nath. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Ô, gente, só mais uma coisa que eu lembrei aqui. Vamos supor que a Suzana resolveu fazer de manhã. Então, a Suzana fez lá, pegou firme de 8 a 1 da tarde, né? Então, conseguiu entregar. Assim que a Su entregar, mandar o formulário, automaticamente vai chegar no e-mail dela as respostas corretas e erradas do simulado. Então, por exemplo, se ela, não vai acontecer isso, mas ela vai ter o gabarito. Então, vamos supor que a Fernanda vai fazer só à tarde. Teoricamente, a Fernanda teria acesso se ela conversar com a Suzana ao gabarito. Mas aí, de novo, eu só estou insistindo, vocês não fiquem preocupados com a nota, entendeu? Ah, não, vou pegar então o gabarito que já está rolando para eu garantir uma nota boa. Nota, quando a gente ainda está na escola, nota, infelizmente, ainda importa para a gente passar, né? De ano. Mas aqui é muito mais que a nota, né? Então, o resultado real vai ajudar muito vocês e vai ajudar muito a gente, direcionando o que a gente pode fazer para otimizar essa nota. Ok? Praticamente, nosso papel vai ser o quê? De uma enzima. Pessoa que faz o quê? Que dá o link na aula, entendeu? Dá o link na matéria. Então, vamos voltar a falar de enzima. Alguém consegue lembrar aí para mim qual que é o papel da enzima? Quando eu falo assim, a nota real de vocês vai otimizar o trabalho que a gente vai ter para fazer daqui para frente para o resultado ser bom. Quando eu falo otimizar, é como se fosse mais ou menos o que a enzima faz com uma reação. Alguém consegue me lembrar por que a enzima é tão importante para a gente? Ela ajuda a quebrar os... Se eu não estiver enganada, ela quebra... Agora tentando lembrar Ela o que quebra, ela digere. Isso. Isso, ela pode quebrar, ela pode quebrar carboidratos, que são polissacarídeos, transformando em monossacarídeos, disacarídeos ou monossacarídeos. Ela pode quebrar, por Ela exemplo, ajuda na digestão do leite. Isso, que é o carboidrato, que é a lactose, né? Sim. Ela pode quebrar proteína, liberando os aminoácidos, então ela quebra. Mas mais do que quebrar, na verdade, o que a enzima faz? Ela facilita que as reações aconteçam. Então, toda vez que a gente falar de uma reação enzimática, vocês vão lembrar o seguinte, que a enzima, ela faz com que aquela reação aconteça mais fácil e mais rápido. Ela não participa da reação. Então, na hora que a gente fala assim, a lactase quebra a lactose. Na real, entre nós aqui, quem quebra, na verdade, a lactose é a água. Um processo chamado de hidrólise. Vocês vão ver isso lá na química. Então, a reação química, quem é reagente é a água. Mas essa reação para a água conseguir quebrar a lactose é uma reação que não é espontânea. Ela precisa de uma energia para acontecer, que a gente chama de energia de ativação. E aí, como é que a gente atinge essa energia de ativação? Se não tiver ajuda, a gente não atinge, então a reação não acontece. Você pode ter a água, você pode ter a lactose, mas você não consegue fazer a hidrólise, você não consegue quebrar. Então, o que a enzima ela faz? Ela entra ali no rolê para ajudar, diminuindo a energia de ativação, ou seja, facilitando que essa reação aconteça. E aí, quando a Su fala assim, ela ajuda a quebrar, na verdade ela ajuda a quebrar, mas ela ajuda também a construir. Quando eu tenho, por exemplo, galactose mais glicose, não sei se vocês lembram que são os dois monossacarídeos, que quando eles se unem formam lactose, para essa reação de união acontecer e formar lactose, eu também preciso de uma enzima. Então é muito doido, gente, porque assim, quando a gente pensa no nosso organismo, a gente, várias reações químicas estão acontecendo o tempo todo aqui dentro da gente. Inclusive, a gente já aprendeu isso, né? Um conjunto de reações químicas chama como? Lembra? Todo ser vivo tem o quê? Metabolismo? Metabolismo. Boa, Bela, metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas. Seja reações de quebra, que a gente chama de catabolismo, seja reações de síntese, que a gente chama de anabolismo, não importa. Anabolismo e catabolismo juntos formam o nosso metabolismo, que é caracterizado por essa porrada de reação que acontece. Só que as reações que estão acontecendo dentro da gente, elas não são reações espontâneas. Então, como é que essa reação, como é que ela consegue ter energia para a reação acontecer? É enzima. Cara, a enzima é tão importante para a gente
que se a gente não tivesse enzima, mesmo a gente tendo todos os reagentes, muito provavelmente as nossas reações químicas no nosso organismo não aconteceriam. Se essas reações químicas não aconteceriam, a gente não teria metabolismo. Ou seja, a gente não teria vida. Olha que doideira. Vocês lembram, só para dar um link da aula lá do início do ano, que é até uma revisão para o nosso simulado. Vocês lembram que eu falei que o teor de água ele pode variar de pessoa para pessoa e a tendência é que quanto mais velho a pessoa, menor é o teor de água? Vocês lembram disso? Que quanto mais jovem, mais água. O neném tem, sei lá, 75%, 80% de água. Eu, beirando meus 40 aqui, já devo ter uns 60% de água. Minha avó, que está com 98 anos, deve ter, sei lá, uns 55% de água. A gente vai diminuindo a quantidade de água do nosso corpo. Não sei se vocês lembram disso. O mais novinho tem mais água, quanto mais velho, menos água. E a gente aprendeu que o que justifica isso é o metabolismo. Quanto maior o metabolismo, mais água. Quanto menor o metabolismo, menos água. E aí, qual que era a justificativa? Olha, para as reações químicas acontecerem, eu preciso de água. Por quê? Porque as enzimas, que a gente está conversando agora, funcionam em meio aquoso. Se não tiver esse meio aquoso, as enzimas não vão funcionar. Se as enzimas não estão ali, as reações não acontecem. Então, cara, enzima é importantíssima para a gente. As nossas reações químicas, independentes de síntese ou de quebra, só acontecem pela presença da enzima. E aí, como a gente começou a aula falando, e qual é que é a da enzima? É um tipo específico de proteína, é um tipo especial de proteína que a gente vai chamar de enzima. E aí, quando a gente pensa, então, quais são essas características da enzima? Lembra das características de proteína? São as mesmas de enzima. Se a enzima é proteína, as características são as mesmas. Vou dar um exemplo. Vocês lembram que proteína, a forma dela estava relacionada à função? A gente falou muito disso, né? Que se por algum motivo a proteína perde a forma, não, perde a função. Como a enzima é proteína, a enzima também tem uma forma que está relacionada à função dela. Que, na verdade, está relacionada ao substrato dela. Nossa, professora, o que é substrato, professora? É onde a enzima vai agir. Então, por exemplo, quando a gente fala de lactase, a Suzana foi embora? A Su tinha falado da lactase. Quando a gente fala de lactase, a enzima que vai agir sobre o substrato, lactose. Quando a gente fala, por exemplo, de uma protease, é uma enzima que vai agir sobre o substrato, proteína. Quando a gente fala, por exemplo, de amilase, é uma enzima que vai agir sobre o substrato amido. Então, o substrato é onde a enzima age, entendeu? Então, o substrato é quem que vai reagir, quem vai sofrer a reação química. E a enzima, então, possibilita que essas moléculas, então, passem por aquele determinado tipo de reação química. E é um encaixe muito perfeito da enzima e do substrato. Eu acho que na última aula eu cheguei a falar, é como se fosse uma chave e uma fechadura. Imagina que você tem uma chave. Ela vai entrar na fechadura, mas ela entra em qualquer fechadura? Não. A chave é específica para uma sua fechadura específica. Então, por exemplo, você tem uma enzima que é a lactase, ela é específica do substrato lactose. Então, ela consegue abrir e fechar, ela consegue quebrar a lactose e consegue fazer a lactose. Por isso que a gente fala que ela é reversível. A mesma enzima que faz a reação, ela consegue desfazer. Até tinha brincado na semana passada, como se fosse aquele amigo do casal, né? Não faz parte do casal, mas ele tem o poder de juntar o casal, ele tem o poder de separar o casal. É mais ou menos isso da enzima. E aí, por que ela é específica? Se você pega, por exemplo, então, a chave da minha casa. Se eu pegar a chave da minha casa e na casa da Fê, não vai abrir a porta da Fê. Porque a minha chave ela é específica da minha fechadura. Para eu entrar na casa da Fernanda, eu tenho que pegar a chave dela, que é específica da fechadura dela. Isso é especificidade, entendeu? Cada enzima é específica do seu substrato. Exemplo, a lactase, ela é específica do substrato lactose. A lactase não vai conseguir quebrar, por exemplo, o amido. Porque quem quebra o amido? A enzima que está relacionada ao amido, que é a amilase. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, que a gente já viu de proteína e vai relembrar a enzima. Toda enzima é extremamente específica, tá? Ela tem seu substrato específico e a sua forma está ligada à sua função. Se sua forma está ligada à sua função, do mesmo jeito que a gente viu lá em proteína, se ela perde a forma de algum jeito, ela perde a função, ela não consegue mais catalisar aquela reação. Pensa que se a minha chave quebrou, cara, minha chave quebrou, ela não consegue mais abrir minha porta. Mudou a forma,
muda a função, ela perde a função. E alguém consegue me ajudar? E como é que eu conseguiria fazer com que minha enzima perdesse a forma para perder a função? Alguém me ajuda? Pense em tudo que a gente já aprendeu. Desnaturar, né? Que ela é Isso, proteína, Bela. né? Isso. Enzima não é proteína, Bela? Quando a proteína perde a forma, a gente não fala que ela desnaturou? Então a enzima desnatura também. Ô, Bela, ou quem mais quer conversar comigo, quando eu falo que a enzima desnatura, é porque ela perdeu a forma. O que pode desnaturar uma enzima? Foi o calor, que dá febre. O calor. Tipo, pressão, não lembro. É pH, lembra que é a quantidade de íons H+. pH, Se o meio está muito chacoalhar. ácido, se o meio está muito ácido ou está muito básico, isso pode desnaturar. Então, mais uma coisa que a gente vai aprender, assim como qualquer proteína, a enzima ela tem uma temperatura ótima. O que significa isso? Falar que ela tem uma temperatura ótima. Naquela temperatura específica, ela funciona muito bem. Se eu aumentar muito a temperatura, eu desnaturo. Se eu diminuir muito a temperatura, eu desnaturo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. As minhas enzimas funcionam muito bem numa temperatura em torno de 36 graus. Funcionam bem. Qual que é o grande problema quando a gente tem febre? É a história da proteína que a gente já conversou. A temperatura sobe pra caramba. E aí, como sobe muito, a gente começa a desnaturar as nossas enzimas, que são proteínas. Desnaturando nossas enzimas, as reações químicas que estavam acontecendo ali, ó, não conseguem mais acontecer, não tem enzima para facilitar o processo. E aí, por isso que você pode ter uma convulsão febril, por isso que você pode... É grave, não pode deixar a febre muito alta. Então, a nossa temperatura ótima das nossas enzimas é em torno de 36. Aí, eles descobriram que tem algumas bactérias que vivem dentro de vulcão. Velho, imagina a temperatura dentro do vulcão. Imagina a temperatura dentro do vulcão. Pra caramba. Vocês acham que a temperatura ótima dessas enzimas, que são enzimas de bactérias que a gente chama de termófilos, que vivem dentro de vulcão, vocês acham que a temperatura ótima dela é que nem a nossa, em torno de 36 graus? O que vocês acham? Não, né? Não. Se fosse em torno de 36 graus, eu tava ferrada, né, Amanda? Ia Eles desnaturar podem tudo, elas iam usar morrer. essa enzima para produzir algum tipo de remédio dessa bactéria Eles do vulcão? usam, Amanda. Sabe o que eles usam? Eles usam essa enzima, na verdade, a gente vai conversar isso na aula que vem, para quando a gente faz replicação de DNA em laboratório, a gente usa as enzimas dessas bactérias. Chocada! Por quê? Chocada! Porque para a gente fazer replicação de DNA em laboratório, a gente precisa aumentar a temperatura. Só que se a gente aumenta a temperatura, a gente desnatura as nossas enzimas. Não dá. Então, o que a gente descobriu? Velho, vamos pegar uma enzima de uma bactéria que aguenta uma bactéria que vive dentro do vulcão, que ela aguenta temperaturas muito altas e a gente usa essa enzima. Porque olha que legal. A enzima que age, a gente chama de DNA polimerase, a gente vai falar disso na aula que vem, mas é uma enzima que age sobre o substrato DNA, ok? Essa enzima específica. A nossa enzima age sobre o nosso DNA. A enzima da bactéria age sobre o DNA da bactéria, só que o DNA da bactéria é muito parecido com o meu. Vocês vão entender por que na aula que vem. Então, tudo bem eu usar a enzima da bactéria para agir no meu DNA, porque é tudo DNA. Ela é específica, mas ela é específica da molécula DNA. Não importa se é DNA da bactéria ou se é o meu. Então, eu consigo pegar... É como se eu tivesse uma chave que abrisse a minha porta, mas meu vizinho tivesse a mesma fechadura. Então, eu consigo abrir a minha porta e a porta do vizinho, entendeu? Então, a mesma enzima que consegue trabalhar, agir em cima do DNA lá da bactéria, dentro do vulcão, age na gente. Então, aí a gente usa essa enzima em laboratório, sim. Tá? Vou dar um outro exemplo. Que bom, Bela. Eu trabalho com isso lá na Federal. Quem sabe você vai trabalhar comigo depois que você E vamos ser amigas de profissão. Vamos. Quem sabe você vai trabalhar lá, vai fazer iniciação científica no meu laboratório, se Deus quiser. Mas, enfim, outra coisa que a gente vai conversar. Além de temperatura, acho que foi a Bela que falou, não sei, tem uma outra coisa que pode também desnaturar a enzima, que é o pH, que é a quantidade de íons H+, a acidez do ambiente. E aí eu tenho umas coisas legais para falar para vocês. Por exemplo, assim, o pH da minha boca é neutro, tá? Da boca da gente é neutro. É em torno quando eu falo pH neutro, vocês acham que é em torno de quanto? Vocês já aprenderam isso na química?
7. 7. Isso aí, Amanda, 7, tá? 7 é neutro. Quem for Para baixo tabela, de 7 é o quê? É ácido. Ácido. Para cima de 7 até 14 é básico, tá? A nossa boca, o pH é mais ou menos em torno de 7. Então, vocês acham que a amilase, que é a enzima que funciona na nossa saliva ali, na nossa boca para quebrar amido. O substrato é o amido, a enzima é a amilase. A dica é, terminou em ase, pode cravar que é a enzima, tá? Vocês acham qual que é o pH ótimo dessa enzima? Ela funciona na minha boca. É 7, né? 7. Aí eu tenho uma outra enzima, que é a pepsina. Você já deve ter escutado falar de pepsina. É uma enzima que a gente produz lá no nosso suco gástrico, lá no nosso estômago. Vocês acham que o pH ótimo dessa enzima, vocês acham que ele é básico, ele é neutro ou ele é ácido? Lembra que ela trabalha lá no meu estômago. ácido. Ácido. Por quê? Se essa enzima tivesse o mesmo pH ótimo da amilase, você concorda que quando ela chegasse no estômago ela ia ser desnaturada? Porque o estômago, o pH não é ácido, não é mais baixinho? Então, foi selecionada uma enzima para trabalhar no meu estômago, onde o pH dela, ótima, é um pH ácido. Então, é muito doido. Se você olhar no meu intestino tem outras enzimas. E o meu intestino, o meio do meu intestino é em torno de 10. pH 10 é bem básico. Se você vai olhar as enzimas que trabalham lá no meu intestino, sabe qual que é o pH ótimo delas? Básico. É bonito demais, gente. É bonito demais. Então, dentro do meu corpo, eu tenho vários ambientes com pHs diferentes. Então, dentro do meu corpo, eu tenho várias enzimas que o pH ótimo delas é diferente. E sempre vai ser selecionado pelo ambiente, né? Não faz sentido uma enzima, o pH ótimo dela ser 2, sendo que ela funciona num ambiente que o pH é 7. Ela ia ser desnaturado. Se ela está ali, é porque ela está funcional. Então, isso vai variar de acordo com o tipo de enzima e de acordo em que lugar que ela se encontra ali no seu organismo. Deu para entender? Deu? Então, tá. Faltam 10 minutinhos, eu vou só compartilhar a tela com vocês, só para vocês verem o que a gente acabou de discutir, porque tem isso em imagem. Vamos lá. Olha que coisa. E olha, tem umas imagens aqui que são muito boas, porque são imagens de gráfico, de tabela, coisa que o Enem adora, né? Então, vamos lá. O Enem e eu. E vocês também. Bora. Então, aqui só para lembrar, olha, o caminho. Você tem uma reação química, essa reação química, ela, independente de tem enzima ou não tem enzima, ela vai acontecer. Só que quando você tem enzima, pô, você facilita tanto essa reação, você faz com que ela fique mais rápida e mais fácil, ou seja, então ela acontece muito mais fácil mesmo, né? Então, aqui com a enzima, olha o caminho, como ele é mais fácil. Ó, o cara vai assoviando, levando bolinha para o lado de lá. Sem enzima, ele vai gastar uma energia de subir e ter que descer. Então, a enzima facilita que as reações aconteçam, tá? Aqui é para mostrar para vocês que a enzima ela é bem específica ao substrato, foi o que a gente conversou. Então, por exemplo, a maltase é uma enzima. Cadê? Opa, desculpa, tá aqui. O que é o rosinha. É a enzima, maltase. E o substrato é a maltose. Não sei se vocês lembram o que é a maltose, é um disacarídeo, é um açúcar, tá? Então, repara que essa enzima aqui, ela vai se ligar a esse substrato. Tá vendo? Enzima substrato. Tá vendo que é um encaixe perfeito? Como se fosse chave fechadura. Se ligou aqui e permite a quebra da maltose. Papá, quebrou em glicose. Beleza? Aí, a mesma enzima que pega a maltose e consegue quebrar, liberando glicose, é a enzima que consegue pegar a glicose e juntar e liberar a maltose. Por isso que a gente fala que ela é específica e ela é reversível. A mesma chave que abre a porta, né? A chave que fecha a porta. Então, a mesma enzima, por exemplo, que eu estava falando com a Su antes dela cair, a mesma enzima, por exemplo, que quebra a lactase, que quebra a lactose, que é a lactase, né? Que quebra a lactose em glicose e galactose, é a enzima que pega a lactose e a galactose e junta para virar a lactose, entendeu? Então, a mesma enzima que consegue fazer a quebra, o mesmo amigo que consegue juntar o seu namorado é um amigo que consegue separar vocês dois. Isso significa que ela é específica e ela é reversível, tá? Aqui, então, para mostrar exatamente o que eu estava falando com vocês, olha lá.
Você tem aqui a enzima e você tem aqui o substrato. Me ajuda aqui, só para ver se vocês sacaram. Se o substrato é sacarose, como é que vai chamar a enzima? Sacarase. Isso, boa, sacarase. Aí a enzima vem aqui, ó, se ligou no substrato. O que que vai acontecer? Vai quebrar esse substrato, e aí a sacarose, não sei se vocês lembram, é formada por uma glicose e uma frutose, quebrou, liberou. Se eu quiser juntar, vai pela mesma enzima e junta, tá? E ela não se gasta no processo, ela tá ali, juntou, a reação aconteceu, ela sai fora e consegue ajudar outras reações de acontecerem. Isso daqui que eu queria mostrar para vocês de gráfico, que é muito importante, gente. Gráfico, tabela e texto, se você entender isso, velho, você deita neném. Você deita. Somente gráfico, a galera tem dificuldade com gráfico, eu tenho, é difícil gráfico mesmo. Então, quando você pega a manha de gráfico, no geral, seja na biologia, na física, na química, quando você pega a manha de gráfico, você vai sair na frente Você vai sair na frente da galera, porque gráfico dá uma eliminada no povo. Olha que legal essa imagem aqui, olha que coisa mais linda. O que eu estou mostrando aqui, nesse eixo Y, é a atividade da enzima na reação. Ou seja, quanto mais a enzima está funcionando, vocês concordam que maior é a atividade? Faz sentido isso? E aqui é a temperatura. Olha esse gráfico para mim e me fala em qual temperatura essa enzima está funcionando mais. Ó, em 0 grau ela funciona aqui. Em 10 graus ela funciona aqui. Em 20 graus ela funciona aqui. Em 30 graus, opa, ela funciona aqui. Em 40 graus ela funciona aqui, já começou a cair de novo. 50 graus aqui, 60 graus aqui. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Qual que é a temperatura ótima dessa enzima aí que eu estou mostrando para vocês? 30 graus. 30 graus. Quem falou comigo? Bela. Bela, muito bem. Por que 30 graus, Bela? Porque se você olhar aqui, olha, é onde a atividade está ótima. É onde a atividade está mais porreta. Se por um acaso eu começar a aumentar demais a temperatura, olha o que vai acontecendo com a atividade. Vai diminuindo. Se eu diminuir também a temperatura, olha o que acontece com a atividade dela. Também diminui. Ô, Bela, ou quem quiser conversar comigo, por que se eu aumento demais a temperatura, a atividade da enzima ela começa a cair? Ou se eu diminuo a temperatura, também a atividade da enzima começa a cair? Por quê? Ela desnatura? Ela desnatura. Se ela desnatura, ela não vai exercer o papel dela. Tudo bem. Vamos ver mais um? A gente viu que a temperatura influencia. Aí, lembra que eu tinha falado da bactéria? Olha que doido. Olha que gráfico lindo, gente. Aqui, olha, a gente tem... Se você der uma olhada, esse aqui é o gráfico da temperatura ótima de uma enzima humana, tá? Vamos ver. Onde que é a melhor atividade dela? É aqui nesse ponto, concorda? Nesse ponto aqui, que é o ponto mais alto da curva, vamos ver mais ou menos que temperatura que vai estar aqui. Entre 20 e 40, mais próximo do 40, uns 36, 37 graus, mais ou menos, 36 graus, não é? Então, isso aqui é mais ou menos a temperatura ótima de uma enzima humana. Olha que louco! Olha a temperatura ótima de uma bactéria que vive dentro do vulcão. Vamos lá ver. Isso aqui que é o gráfico dela, a curva dela. Aqui é o auge, né? Quando ela está funcionando maior. Vamos descer. Olha aqui, descendo, descendo, descendo. Olha a temperatura. Quase 80 graus. Caraca, se essa enzima estiver dentro do meu corpo, 80 graus nem chega ao meu corpo, né? Já desnaturou há muito tempo. Não tá vendo que os gráficos são diferentes de acordo com a enzima que a gente estiver trabalhando. A temperatura ótima vai variar de enzima para enzima. Ok? Deu para entender? Sim ou não? Sim. Vamos mais um gráfico para acabar? Esse gráfico aqui é de pH. Olha que doido. Aqui é a mesma coisa. No eixo Y tem velocidade da reação. Então, quanto maior aqui, maior a reação, né? Então, dá uma olhada nesse gráfico aqui, olha. Aqui, no início, a minha reação é baixa. Fui aumentando o pH, a reação foi aumentando. Foi aumentando o pH, a reação foi aumentando. Aí, quando chegou aqui, ó, em torno de 2, é o máximo da reação. Se eu for continuar aumentando o pH, olha o que vai acontecer. Vai diminuindo a reação, tá vendo? Então, para essa enzima específica daqui, qual que é o pH ótimo? 2. 2 é extremamente ácido. Lembra que a gente falou que de 7 para baixo é ácido?
Então, olha o que que vai acontecer. É uma enzima que vai ter que funcionar no meio que é o meio ácido. Legal demais. Estômago. Estômago é ácido. A enzima que vai funcionar ali, velho, ela tem que funcionar, não pega ácido para ela funcionar bem. Agora, olha a do intestino que viaja. A do intestino, olha, a partir de 7 é básico, né? Olha como é que ela funciona. Se eu estou no pH6, funciona nada. pH7, opa, pH7 funciona pouco. Olha o pH8, como é que ela já está funcionando bem pra caramba. Aí, se eu aumento o pH9, ela já desce. pH10 também deu bom, não. Nessa enzima aqui, qual que é o pH ótimo dela? 8. Se você for ver, essa enzima é uma tripsina. É lá no intestino. Olha que doido. Qual que é o pH do intestino, mais ou menos? 9. É exatamente o pH ótimo daquela enzima. Qual que é o pH do estômago, mais ou menos? 2. É exatamente o pH ótimo da enzima que age no estômago. Qual que é o pH normalmente da boca? 7. É exatamente o pH ótimo da enzima que age na boca. É bonito demais, gente. Vocês gostam disso. Eu acho isso bonito demais. É bonito demais. Se você reparar os gráficos, olha, me ajuda aqui. A pepsina, pH dela ótimo é em torno de 2, tá? A pitialina, o pH ótimo dela é em torno de 7. Tripsina, pH dela é em torno de 10. A pepsina, que o pH é em torno de 2, vocês acham, vou voltar aqui, vocês acham que ela funciona aonde? Na boca, no estômago ou no intestino? No estômago? No estômago. Olha a outra. Pitialina, conhecida também como amilase. Amilase, olha qual que é o pH ótimo dela. Em torno de 7, não é? Olha lá onde é que ela funciona. Na boca. Tripsina é uma enzima que vai funcionar lá no nosso intestino. Olha como é que é o pH ótimo dela. É aqui no pico, né? Da curva, ó. Em torno de 10. Vamos lá ver? Opa. Ó. 9, 10. É bonito demais, gente. É muito legal, tá? Então, a gente seleciona. Quem que tá perdida? Me conta aí, o que que tá rolando? Que vocês não estão entendendo, Bela? Bela, Não, Amanda e eram os Radija. gráficos. Você falou assim, gente, tem que Ah! gráfico. Eu falei, ih, tô lascada. Aí as meninas falaram, então também. Mas aqui, nós Gráfico é vamos ter um que saber trem. gráfico, viu? Gráfico é A importante pra Laura falou que ia caramba pra passar os gente. gráficos pra gente nas monitorias para ver se a gente Isso. aperta. Ó, o professor, será que já Sim. chegou? Deixa eu fechar aqui rapidinho. Teacher, se eu consumo algum alimento com pH maior do que eu suporto, o que que acontece? Não, uma boa pergunta demais. Quem que perguntou isso, gente? Amanda. Ô, Amanda, vamos junto aqui, Amanda. A Amanda falou assim, professora, se eu consumo um alimento maior do que que o meu corpo suporta, o que que vai acontecer? Vamos supor, você já viu que quando você come abacaxi, abacaxi é muito ácido, não é? Sim. Você já viu que tem gente que come abacaxi e fica com a boca cheia de afta? Eu fico. Por quê? As enzimas e as proteínas da sua boca estão acostumadas com pH em torno de quê? De 7. 7. Véi, você mete o abacaxi ali que é mais ácido, pode dar uma machucadinha. Por conta disso, entendeu? Entendi. Então, Entendeu? órgãos externos não se machucariam, né? Externos, não. Tipo pele, essas coisas não, porque a gente tem uma proteção, um tegumento que vai nos proteger. E internamente também não, porque na verdade é a mucosa que é o pior, né? Que é o que fica em contato direto com o alimento. Por exemplo, assim, se eu pegar vinagre e... uma coisa legal. Quando a gente faz atividade física, a gente vai falar isso lá na frente, muitas vezes, todo mundo aqui já deve ter sentido isso. Fica um tempão sem fazer atividade física. E quando vai fazer, vai jogar um futebolzinho no final de semana, vai fazer uma corridinha no final de semana, no dia seguinte você acorda, parece que alguém te atropelou, não é? Senti uma dor, eu tô assim, eu fui fazer uma caminhada esse final de semana, aqui em casa tem uma escada para ir pro meu quarto, tô subindo a escada igual velho, tipo, sentindo uma dor muscular danada. O que eles acharam que... Não é bem isso que acontece não, mas só para vocês entenderem um pouco qual que era a lógica do pessoal no início. Quando a gente faz uma atividade muito maior do que a gente está acostumado, a nossa respiração celular ela não dá conta de produzir a quantidade de energia que a gente precisa. Então, a gente tem um caminho alternativo, que a gente vai aprender isso mais para frente, que a gente chama de fermentação.
Então, as nossas células musculares, elas podem fazer fermentação, que é a fermentação lática, para ajudar no suporte de energia. Até aí, tudo bem. Só que durante esse processo de fermentação lática, a gente libera uma substância chamada de ácido lático. E ela fica ali nas nossas células. Cara, se é ácido lático, na hora que eu libero essa substância, vai alterar o pH daquele ambiente que ela foi produzida, não vai? Vocês acham que vai fazer o que com esse pH? Vai subir o pH do ambiente ou vai descer o pH? Pensa que o trem é ácido lático. O que vocês acham? Sobe o pH ou desce o pH? Se é ácido, desce. Se é ácido, desce. Para baixo de 7, quanto mais baixo o pH, mais ácido é. Então, começa a baixar o pH ali, aquelas proteínas e aquelas enzimas que estavam muito bem adaptadas, que o pH ótimo delas era, sei lá, um pH mais alto, se começa a baixar, você começa a desnaturar aquelas proteínas. Então, muita gente, durante muito tempo, associou, que doideira, essa dor muscular que a gente tem à presença desse ácido lático. Por quê? Porque na hora que você faz uma atividade intensa e você não está acostumada, você vai liberar uma substância que altera o pH ali daquele meio das suas células musculares. Alterando o pH, você acaba levando a uma desnaturação proteica e levando aquela dor muscular chata que a gente tem. Entenderam? Então, isso pode acontecer internamente. Só que é óbvio, é muito mais protegido. Quando eu falo, por exemplo, você vai tomar limão, vai tomar... Quem toma vinagre demais, assim, pode dar, pode dar. Vocês já viram que quando a gente está com algum tipo de distúrbio estomacal, a gente pode ter úlcera, por exemplo, é porque você aumenta muito a acidez do estômago. Nosso estômago, ele já é ácido. Então, se você aumenta demais a acidez, você não pode machucar seu próprio estômago. Quem tem refluxo? Não sei se alguém aqui tem refluxo. A substância que está no estômago, ele começa a voltar. Só que lá, um meio ácido, se começa a voltar, começa a machucar essa parte aqui do nosso esôfago. Por quê? Porque você está subindo com um meio que é muito ácido, ali você tem as proteínas, nossas enzimas, que não dão... Esse meio ácido demais não é um meio ótimo para elas. Então, isso acaba trazendo, sim, algum tipo de problema para a gente. Tudo bem? A Polly, ei, Polly, chegando. Eu sou a pessoa do refluxo, minha filha. Quem quiser A parar. Polly é boa, a gente sempre termina a aula levantando a bola para a Polly. Não, e você já reparou, toda aula eu chego e você está falando de alguma coisa que eu vivo, né? Ô, Polly, não é por nada, não, Polly. Não estou puxando a sardinha pro meu lado, não, mas porque biologia é bonito demais. Eu já te falei semana passada e vou falar de novo. Não, eu confirmo, biologia é vida. Ai, gente, que barato. É legal demais. Então, eu sou a pessoa que toma limão em jejum na manhã. Me disseram que limão era básico e que limão fazia com que a gente ficasse com o pH do estômago neutralizado. Falso ou verdade, galera? E aí? Conversa isso com eles, a gente pode conversar depois. É uma boa questão, gente. Você pensa... Para química, viu? Uma boa questão da química. Falam que eu tenho que tomar limão em jejum, né? Porque eu vivo nessa luta. E aí, o que acontece? E assim, e o oposto, né, Paulo? Que a gente fala assim, eu tô com muito ácido no estômago, vou botar uma coisa básica para dentro. Será que é legal você botar uma coisa básica? Você sabe que o interessante é que eu me sinto bem com limão? Se eu tenho, por exemplo, uma azia, se eu tô com azia, por exemplo, se eu tomar um suco de limão ou uma coisa, eu não sei, em mim faz um efeito diferente, eu melhoro. Polly, eu vou deixar isso para o professor de química conversar com eles, mas só dar uma por alto aqui. Se o meio é ácido e você bebe alguma coisa que é básica, você vai, teoricamente, diminuir a acidez do meio. Mas, como eles acabaram de ver, as enzimas que estão adaptadas ali, elas são para funcionar no meio ácido. Então, se você está deixando um meio menos ácido, o que o seu corpo vai fazer? Aumentar a quantidade de ácido para voltar ao normal. Por isso que, às vezes, não é interessante. Porque, sem querer, você acaba estimulando você a produzir mais ácido, entendeu? Pois é. Minha nutricionista manda eu tomar água com limão e agora água com própolis. Tudo bem. Gente, pois é, própolis é bom, né? Mas aí deixa para nutricionista resolver. Obrigada. Tô indo embora, meus amores. Então, com isso, a gente acaba a enzima. Vou fazer uma listinha bem boa para deixar para
para vocês resolverem lá com a Laurinha Oi, gente, como é que chama isso? Na monitoria. Vou escolher umas questões de gráfico para mandar para vocês treinarem. Aqui na aula é muito rapidinho, né, Polly? A gente tem 40, 50 minutos só, mas então, assim, eu tento entregar a matéria, mas não dê, assim, se puder, porque se não puder também não tem o que fazer, né? Mas se tiver jeito, vá na monitoria, principalmente faça os exercícios, porque é ali que, na verdade, a gente vê se a gente entendeu ou não. Porque aqui a gente fica falando, você fala, tô entendendo, faz sentido. Mas na hora que você senta para fazer o exercício, que você vê se o trem vai ou se não vai. Meu sonho é que a gente tivesse 3 aulas por semana, que daria para fazer os exercícios com vocês, dar a matéria, mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, nesses 40, 50 minutos, né? Mundo ideal. E cadê? Mas é isso. Então, assim, não deixem de fazer, e eu vou botar uns exercícios de gráfico para vocês, tá? Tem muita gente sumida. Nós temos que cutucar esse povo. Gente já chegando simulado, tem que pegar fora, não perder nenhuma oportunidade, né? Exatamente. A gente e assim, eu estou muito confiante, assim, nesse tempo, eu estou no cursinho já tem 2 anos. Tanta gente entrando na universidade, é tão feliz, cada resultado que vem, sabe? A gente fica tão satisfeito, tão satisfeito. Um monte de universidade federal, não é nem só universidade federal, é muito legal. Então, não desista, não. Nós estamos aqui, estamos todo mundo junto. Tá bom? Então, embora. Beijo para vocês, meu povo. Vou para deixar exercício, se der, vocês façam, tá? Beijo, boa noite. Tchau. Com Deus. Essa que nós